formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Bom dia a todos. Vamos começar nosso seminário da manhã. Algumas pessoas já receberam. Quem não recebeu a folhinha, por favor, levante a mão. Acho que a professora Madalena vai ajudar a gente aqui a receber a folha. Então, levanta a sua mão para você receber uma folha que tem o resumo dos pontos principais que a gente vai abordar aqui. Acho que aqui na frente. Acho que tem aqui. Todos receberam? Falta mais alguém receber? Acho que aqui na frente. Imagina. Acho que vai atrás aqui. Obrigado, professora. Faltou aqui. Bom, o tema desse seminário é a construção da cosmovisão cristã e a proclamação do reino. A proposta desse seminário é fazer uma leitura principalmente filosófica do termo cosmovisão. Mostrar que o termo cosmovisão, que é usado pela sociologia, que é usado pela teologia, que é usado por outras ciências, ela teve a sua origem num contexto filosófico. Então, no primeiro momento, é explicar essa origem do contexto, do conceito de cosmovisão, mostrar o porquê esse conceito surgiu, o que ele vem, quando ele surge para criticar o quê? Para, a partir disso, a gente pensar, quando a gente fala em cosmovisão cristã, o que a gente quer dizer com isso? Quais são as implicações de se dizer, olha, é necessário hoje uma cosmovisão bíblica, é necessário uma cosmovisão cristã, não se pode proclamar o reino de Deus sem levar em consideração que aquele que proclama precisa ter uma cosmovisão cristã e aquele que recebe também precisa ter uma cosmovisão cristã. Será que, para se proclamar a cosmovisão cristã, aquele que recebe precisa ter uma cosmovisão cristã ou não, etc. Para responder essas perguntas, a gente vai precisar fazer um percurso que eu pretendo fazer em poucas palavras, mais apontamentos, e deixar espaço para que a gente possa discutir, colocar opiniões e etc. Conversar um pouco sobre esse tema, que é a cosmovisão. Bom, eu vou partir aqui da etimologia da palavra cosmovisão, onde ela surgiu. A palavra cosmovisão, a palavra portuguesa, cosmovisão, não vem do alemão, vem do inglês, worldview. Esta, por sua vez, a tradução inglesa, a palavra inglesa, é uma tradução do termo alemão. Weltanschauung. Welt significa mundo e Anschauung. Em alemão é difícil traduzir isso para português, porque Anschauung pode ser apreensão, intuição, mas não tem nada a ver com produção, construção, tem a ver com apreensão, intuição, algo que se apreende. Presta atenção, é algo que já está dado e que se apreende. Não é algo que se constrói. Não é um mundo, presta atenção, isso é muito importante, não é um mundo que se constrói. O mundo não é uma invenção do sujeito. O mundo já está aí. E o que o sujeito faz? Ele apreende o mundo com uma determinada estrutura, de um determinado ponto de vista, etc. Esse é o sentido assim, que a gente pode, talvez, mais preciso, um pouco mais preciso da palavra cosmovisão, seguindo a tradição lá do termo onde surgiu, que é no século XIX, com um filósofo alemão chamado Wilhelm Dilthey,
em uma obra clássica que foi chamada Tipos de Cosmovisão e sua figuração nos sistemas metafísicos, uma obra de 1911. Aqui nós não temos nenhuma tradução, o pessoal da filosofia também é muito precário aqui no Brasil, não se tem tradução para o português de nenhuma obra do Dilthey, nem do ponto de vista da filosofia, etc. A gente sofre de uma carência impressionante desse filósofo. O que há de importante nesse filósofo? Hoje, olha só que coisa interessante, hoje a gente tem nas universidades uma distinção clássica entre ciências humanas, de um lado, e ciências exatas do outro. Quem inventou isso tudo foi Dilthey. Dilthey foi o primeiro a lançar as bases de uma distinção das ciências. Então, ele faz lá a distinção das Naturwissenschaften, que seriam as ciências da natureza, física, biologia, etc., da ciências humanas, que é as Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, filosofia, a psicologia nessa época sofria muito, como a história também, como as demais ciências humanas, porque na época em que Dilthey, em 1911 principalmente, perdão, na passagem do século XIX para o século XX, as ciências sofriam muito com o imperialismo das ciências naturais, das ciências físicas, do positivismo cientificista, que exigia das ciências humanas uma demonstração de seus postulados, tal qual as ciências física, matemática, dominavam na sua abordagem metodológica. Então, é por isso que a gente vê no século XIX, passagem do século XIX para o século XX, psicólogos como Wundt, que vão pensar o seguinte: puxa, para provar os meus postulados na psicologia, etc., eu vou ter que entrar num laboratório, aí, lá em Leipzig, que ele funda o primeiro laboratório de psicologia. E aí você tem toda uma trajetória que eu não vou entrar agora em detalhes, mas que é muito importante a gente perceber o papel do Dilthey, mostrando o seguinte: olha, pessoal da história, pessoal da filosofia, pessoal da teologia, a gente não precisa colocar os nossos postulados sob a metodologia das ciências naturais. Então, teólogos, atenção, não precisa você achar, puxa vida, eu sofro de carência de demonstração empírica dos meus postulados, porque, afinal de contas, o teólogo é uma ciência que não tem fundamento na demonstração empírica, etc. Então, ele faz uma revolução mostrando, olha, as ciências naturais, as ciências do espírito, teologia, filosofia, história, estas ciências, elas têm um método próprio, como elas têm também um objeto próprio, elas não precisam se tornar subservientes da física, da matemática, etc. E aí ficou essa distinção clássica entre ciências naturais, ou ciências exatas, e ciências humanas, ou ciências do espírito. Isso é só para a gente lembrar a importância do que foi o pensamento do Dilthey, todo esse universo. O pensamento dele exerceu uma crítica forte ao pensamento neocantiano, e, em especial, para quem estuda teologia, ele exerceu um pensamento fundamental para a crítica da teologia liberal, que se pautava toda a construção kantiana, neocantiana, de que todos os postulados da teologia tinham que ser reduzidos a um positivismo cientificista. Mas a gente vai ver isso mais para frente, com um pouco mais de cuidado. Só para a gente entender o contexto do Dilthey, que depois ele vai escrever uma obra só para falar sobre cosmovisão, e que essa palavrinha cosmovisão que é cunhada por ele, é cunhada por alguém que não foi alguém que trabalhou em uma determinada área e que fez... vamos lá dizer assim, a área que ele mais é conhecido, influenciou uma transformação enorme na hermenêutica e etc. Não, ele teve uma influência impressionante na área das ciências, na crise, principalmente da crise das ciências, na virada do século XIX para o século XX. Ele tem uma definição de cosmovisão que eu queria colocar como sendo a visão, uma definição como ponto de partida. Ele diz: toda cosmovisão é uma estrutura complexa, fundada sobre a base de uma imagem de mundo que determina a significação e o sentido da vida. Então, para Dilthey, a cosmovisão é uma estrutura de compreensão, interpretação, significação do mundo, fundada em uma imagem, em uma visão de mundo. A gente vai ver isso com mais cuidado nos próximos itens. Partindo dessa definição do Dilthey, vamos para uma breve definição do que seria a cosmovisão, como a gente vai adotar aqui para a nossa reflexão.
Então, em termos gerais, não é? Cosmovisão é a base e a estrutura de significação, compreensão e interpretação do cosmos. Isso significa que a cosmovisão ela tangencia pelo menos 3 ciências, 3 áreas do saber, que é a semântica, o sentido das coisas, a significação, a lógica também entra aqui. A compreensão, que seria a teoria do conhecimento, né? Como o ser humano conhece o mundo, que é a epistemologia ou gnoseologia, para quem estuda teologia medieval e etc. E hermenêutica, que é a interpretação do mundo, a interpretação do cosmos. Nesse caso, se a gente pensar a cosmovisão com essa definição, do jeito que ela está, do jeito que essa definição está, Dilthey não inventou nada de novo. Isso que ele disse não é novo, não é novidade. Já está presente no livro 3 do De Anima de Aristóteles, que é um livro que foi muito lido pelos teólogos medievais, etc. Nesse livrinho, nesse livro 3, Aristóteles diz algo muito interessante. Ele diz assim: a alma nada conhece sem a mediação das imagens. Aqui a palavra grega fantasmata, no plural. Né? Essa palavra fantasmata, ela é curiosa, porque a gente não pode interpretar ela como um quadro, como uma figura, meramente. Fantasma pode ser qualquer coisa que me sirva de base, de estrutura, para a compreensão, interpretação e significação de algo. Né? São as mediações do mundo que a gente conhece. A gente forma uma imagem. A gente poderia dizer assim, em palavras simples, né? A ideia que a gente tem de alguma coisa, que não precisa ser uma imagem, não precisa ser um quadro pintado, colorido. Ela precisa ser uma ideia de algo, já é uma mediação, já é um fantasma, já é uma imagem nesse sentido, de algo, de alguma coisa ou do mundo. Isso já está presente em Aristóteles. Ou seja, todo o conhecimento que a gente tem do mundo, das coisas que estão no mundo, de Deus, de nós mesmos, do outro e etc., se dá pela mediação das imagens que produzimos como resultado da apreensão, percepção e intuição das coisas conhecidas. Aqui eu vou parar e vou explicar um pouquinho. Toda a formação de imagem que a gente faz, por exemplo, alguns de vocês estão me conhecendo hoje, certo? Vocês estão formando uma imagem de mim. Olha, esse rapaz aí tem isso, parece com o meu professor de matemática que eu odiava, mas eu também estou fazendo imagem de vocês aqui, de gente que eu não conheço. E eu preciso formar essa imagem, eu tenho que formar essa imagem. É isso que Aristóteles diz. Porque é do ser humano construir uma imagem para que ele possa dialogar com aquilo que ele não conhece ou com aquilo que ele também conhece. Então ele precisa formar uma imagem, ele precisa formar uma ideia para nomear, para designar, para observar e etc. Só que isso que a gente forma, presta atenção, essa imagem que a gente forma, ela tem início numa apreensão. Primeiro vocês tiveram que ver, primeiro vocês tiveram que apreender de alguma forma a pessoa, olhar a pessoa, apreender de alguma forma, e depois que se apreende essa pessoa, você forma uma imagem dela. Olha, a pessoa parece tal e tal e tal fulano. Aí você vai ali, toma um café comigo lá no restaurante. Puxa, Jonas, eu achava que você era ranzinho, etc. Não, mas você é um cara legal, etc. Essa é a minha vontade, tá? Mas, enfim, assim é que se dá. E a gente vai percebendo que as nossas imagens, elas não são precisas. Entendem? Por isso que é o engano. A gente pode apreender uma coisa aqui e forma uma imagem dessa coisa. Só que dali a pouco a gente vai observar mais e apreender mais a coisa, a gente vai perceber que as imagens que a gente tinha formado, elas não eram exatas, elas tinham problemas, defeitos. Então, toda imagem, tudo aquilo que a gente forma, ela é dada, nesse caso, principalmente por uma visão aristotélica, primeiro com uma apreensão. Primeiro eu apreendo um objeto, apreendo algo, e desse algo apreendido eu formo uma imagem, um conceito, uma ideia. Bom,
aqui é uma coisa importante. Isso vale tanto para filósofos como Platão e Aristóteles, como para teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino. Para ambos vale a mesma coisa. Se você tiver a oportunidade, leia o artigo 7 da questão 84, da primeira parte da Suma de Teologia de Tomás de Aquino. Lá ele vai fazer uma explicação todinha sobre isso. Como o conhecimento de Deus está pautado, no primeiro lugar, na nossa forma estrutural de conhecer. E conhecemos por imagem. Isso é a marca de nossa finitude. Isso é a marca de nossa limitação. Não podemos conhecer a realidade divina na sua plenitude agora, porque agora, no estado de vida que vivemos, conhecemos apenas parcialmente o que Deus é, e etc. E esse parcialmente indica o fato de que conhecemos Deus por imagens, conceitos, teologia. Bom, cosmovisão e finitude. O fato de o conhecimento ter que ser mediado por imagens, isto é, por visões de mundo, revela o caráter finito do conhecimento humano. Olha só, por que a gente tem a intermediação das imagens no conhecimento? Porque ninguém aqui conhece as coisas imediatamente, instantaneamente, diretamente. A gente nunca conhece nada sem mediação. Sempre tem a mediação de um conceito, de uma imagem, de um pensamento. Sempre o nosso nous, a nossa mente, o nosso intelecto apreende o universo que está à nossa volta, sempre a partir de uma mediação, de um noema, de uma imagem, de um conceito, de uma representação. Isso é a marca de nossa natureza. A gente não consegue abarcar toda a realidade, porque somos finitos, somos limitados. A gente não consegue, vocês não conseguem me ver na minha totalidade, mas não é só vocês, eu também não consigo me ver na minha totalidade, nem olhando para o espelho. Quando eu olho para o espelho, eu vejo um lado, eu vejo o perfil, eu não consigo ver o todo de uma só vez, imediatamente. Isso é característica nossa. Então, o termo cosmovisão não revela uma capacidade supranatural que o homem tem de visão de mundo. Pelo contrário, revela exatamente que ele precisa dela porque ele é limitado, porque a visão dele é uma visão de perspectiva. Bom, a mediação da cosmovisão indica a impossibilidade do ser humano apreender diretamente a realidade. Não somente isso, a mediação das imagens, as cosmovisões, implica um conhecimento parcial e não total da realidade. Mais uma vez, isso era indiscutível, tanto no contexto filosófico da Antiguidade como em todo o medievo. Ou seja, isso vale para Platão, Aristóteles, Plotino, mas vale para Boécio, vale para Abelardo, vale para Anselmo, vale para Duns Scott, vale para Guilherme, pelo menos até Guilherme de Ockham vale. Porém, a modernidade, aqui é uma coisa importante de prestar atenção, a modernidade, quando eu penso em modernidade, eu penso já numa virada, com Descartes, vou pensar nele. Com Descartes, ou seja, com a modernidade, representada por Descartes, Kant e todo o idealismo filosófico, vou explicar esse idealismo filosófico, que vigorou até o final do século XIX, ou seja, do século XVII, é discutível, né? Até o século XIX, e que ainda hoje tem influenciado a vida de muitos de nós ocidentais. Essa cosmovisão, essa visão da modernidade, estabeleceu uma nova base e estrutura para o desenvolvimento da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, de como o homem conhece. Trata-se das filosofias do sujeito, o código de Descartes ou o sujeito transcendental de Kant. Deixa eu explicar um pouco isso aqui. Olha só, você vai revirar a filosofia antiga, a filosofia medieval. Você vai revirar a teologia antiga eu estou pensando em patrístico, Agostinho, e a teologia medieval, e você não vai encontrar sujeito. Ah, Jonas, mas se você ler lá Pedro Abelardo, na Lógica para Iniciantes, ele tem uma discussão sobre a subjetividade. Eu vou dizer para você, concordo com você. Em Pedro Abelardo, Lógica para Iniciantes, há uma discussão sobre o sujeito. Ah, e outro levanta-se, poxa, mas a gente não precisa nem ir tão longe, você está no período medieval, a gente vai lá para Agostinho, nas Confissões, a gente já tem a constituição da subjetividade, já tem um eu, já tem sujeito. Olha, tem uma discussão da subjetividade em Agostinho? Tem, mas não tem o sujeito como base de conhecimento. Não tem sujeito como algo que seja a unidade, represente a unidade do conhecimento. E aqui, olha só,
Quando a gente vê em palestras, etc., a gente falando sobre, principalmente de filósofos, etc., falando sobre o sujeito, nunca se fala ao sujeito ele, eu, ela, entende? Não se fala disso. Esse sujeito de conhecimento é uma abstração, é um pressuposto teórico, é um suposto teórico. Ele é uno, não existem cógitos, se pudesse falar, não existe um cógito, existe um sujeito, assim como também existe só, pensando em Kant, um sujeito transcendental só, não existem sujeitos transcendentais. Essa vai ser a maior crítica que vai ser feita ao idealismo kantiano e que também vai ser feita depois à teologia liberal, porque vai abordar e vai se fundamentar totalmente na constituição de um sujeito. Mas o que é um sujeito transcendental? É um suposto teórico. Ele é como o Miguel de Unamuno diz, né? Ele não tem carne, ele não tem ossos. O indivíduo tem carne, o indivíduo tem ossos. O indivíduo apreende o mundo, mas o sujeito transcendental é um pressuposto teórico, não é? Baseado numa suspensão do mundo. Por que essa suspensão do mundo? Porque, olha só, a consciência moderna, ela muda totalmente a sua perspectiva de mundo quando ela passa a ter um olhar negativo dos sentidos. Quando eu falo dos sentidos, eu falo da apreensão sensorial que o ser humano tem, do corpo, de como ele apreende o seu universo, como acho que o Lourenço tocou de uma maneira muito interessante. Hoje o corpo apreende, nós temos órgãos sensoriais que aprendem, mas a modernidade negou isso. Negou por quê? Com uma base, através das experiências, nossas sensações, nós não conseguimos apreender a verdade. E aí o que a gente tem? A gente tem uma apreensão sempre parcial, nunca a gente tem uma apreensão universal e necessária, não temos conhecimento universal e necessário através da sensação. Então, o que a gente faz? Todo o conhecimento que a gente tem através dos sentidos, ou seja, eu vejo o mundo e para mim isso basta. Você pergunta para alguém, assim, como é que você sabe que o mundo existe? Olha, eu estou vendo. Isso para um moderno, não, isso não vale. Por quê? Porque você está pautado apenas na sua visão, no seu órgão sensorial que é capaz de captar, através das cores, um universo que se abre diante de você. Mas a sua visão não é capaz de fundamentar ciência, não é capaz de dar conhecimento. Então, olha só, se na teologia e na filosofia antiga e medieval, os pensadores se preocupavam com o ato de conhecer, na modernidade vai se preocupar com o sujeito que conhece, como ele conhece. E aí é que a coisa vai caminhar para uma discussão muito complicada. Às vezes a gente para ver e compra uma briga que é assim muito indigna, não é? Às vezes se faz uma leitura muito errada da teologia e da filosofia medieval, como se elas fossem obscuras. Eu estava comentando com o Isaías no intervalo ali, e isso é uma coisa perigosa. Primeiro porque quem critica a teologia medieval como se fosse a idade das trevas, obscura, primeiro, tem uma tomada de posição moderna. Isso significa que já está pautado no idealismo. Por mais que não conheça, eu nunca li Kant, nunca li Hegel, mas eu li lá que a Idade Média é a Idade das Trevas. Comprou uma leitura moderna, já direcionada, e que está lendo a teologia antiga, está lendo a cosmovisão clássica, a cosmovisão cristã clássica, como sendo obscura, como sendo pobre, como sendo irrealista e principalmente ingênua. Então, isso é uma tomada. A gente não estou querendo dizer aqui que quem tem esse pensamento idealista, tem muita gente que defende isso. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo só que quando a gente afirma uma coisa dessa, a gente tem que ter consciência de que quando a gente afirma que a idade medieval, o período medieval é um período de trevas, a gente está tomando partido em um posicionamento, que é o idealismo moderno, certo? Que é uma visão ideal. Ou seja, o mundo é construído, agora presta atenção, isso é importante. Qual é a diferença? Em termos simples, tá? Vou fazer simplificações, porque a gente precisa entender do modo, depois isso aqui, é muito difícil compreender se a gente dá exemplos concretos, assim, né? Se a gente pudesse simplificar a coisa, para um teólogo ou um filósofo antigo, medieval, a coisa é assim, olha, o mundo está aí.
Deus criou o mundo está aí. O que a gente faz? A gente apreende o mundo, e daí a gente elabora o conhecimento. Para a modernidade, isso mudou completamente, não existe o mundo aí. Esse mundo aí, essa coisa em si, aquilo que Kant vai chamar de númeno, a coisa em si, o mundo mesmo, não existe, você não tem, quer dizer, não existe não, você não tem como provar se ele existe ou não, por isso ele é um agnóstico. Esse mundo que está aí, eu não tenho como provar se ele é real ou não, porque se eu disser que ele é real, eu vou estar me pautando em quê? Nos meus sentidos, nas minhas sensações. E se eu estou pautado nas minhas sensações, e as minhas sensações me enganam, esse mundo, então, eu não posso ter a garantia de que ele é real. Então, o que é real para Kant? O mundo como coisa em si? Não. É o mundo que o sujeito constrói, que ele elabora. Então, quando é que o mundo surge? Quando o sujeito nasce. É com ele que o mundo nasce. E é com ele, com a sua morte, que o mundo morre. Aí é que a gente vê, por exemplo, Schopenhauer escreveu um livro todo, né? O mundo como vontade e representação. Tirando a questão ética que não nos interessa aqui, não que ela seja inferior, mas ela é fundamental, mas porque a gente está falando do conhecimento, a questão da representação, que ele está dizendo, o mundo é minha representação. Ou seja, o mundo é aquilo que eu represento, a imagem que eu tenho dele. Não existe um mundo que não seja o mundo que eu criei. Então, o que vale não é um mundo que a gente pode pesquisar, que a gente pode estudar e que a gente pode buscar o conhecimento dele, independente da minha subjetividade, da minha interpretação, algo que seja objetivo. Então, isso tudo a modernidade, de uma certa forma, arrebentou e colocou no lugar a objetividade apenas das representações do sujeito. Essas sim são aquelas que podem, que valem para o conhecimento, aquilo que o sujeito produz. Então, se antes, olha só, se antes a gente tinha uma apreensão do mundo, na modernidade não se tem mais apreensão do mundo. O que se tem é uma construção do mundo, uma produção do conhecimento. O conhecimento não é mais apreendido, o conhecimento é elaborado, é construído. Olha como isso é complicado para a gente. Nós temos um pressuposto fundamental de que a fonte primordial da teologia é a revelação. Isso não pode ser elaborado. Isso não pode ser construído, entende? As implicações da modernidade exigem coisas que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, por que eu não posso abrir mão de um dado supracultural, supranatural, que é a revelação de Deus? Ponto. Se eu tenho uma revelação que é de uma outra ordem, que não subjetiva, que não é do sujeito, que não é minha, propriedade privada, minha, exclusivamente minha, que ela vem de fora, isso significa que eu não posso construir a revelação cristã. Eu não posso produzi-la, eu só posso aprendê-la. Eu acho que C.S. Lewis ele foi muito feliz em Cristianismo Puro e Simples, quando ele disse assim, é claro que tem que ler com cuidado, mas ele diz assim, eu só creio no cristianismo porque ele é uma religião que nunca poderia ter passado na cabeça do homem. E o que ele está criticando ali? O idealismo moderno, o idealismo, principalmente o idealismo alemão. Por quê? O cristianismo não pode ser um construto do sujeito. Então, se a gente parar para pensar, a cosmovisão cristã não pode ser uma construção. Ela não pode ser uma produção. Eu não posso produzir uma cosmovisão cristã. Eu não posso construir uma cosmovisão cristã como se eu pudesse construir algo do nada, ex nihilo. Não. Como eu elaboro, como eu construo a cosmovisão? Óbvio que não é do nada. Eu não construo, eu não invento a cosmovisão cristã. Eu apreendo. E a partir dessa apreensão eu formo uma imagem cristã de mundo, uma visão cristã de mundo. Isso coloca a revelação cristã novamente num lugar em que a gente, principalmente teólogos, nós somos teólogos, a gente não precisa ficar assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou falar da revelação cristã, mas a revelação não tem prova empírica e etc. Aí você fica naquela discussão entre acadêmicos em que você sempre tem que abaixar a sua cabeça e dizer, puxa, eu sofro de carências de provas empíricas da revelação cristã, então eu vou ficar quieto. Não, nós temos inúmeras possibilidades de apologética da revelação cristã, que é impressionante. A gente não para pensar que a gente apreende o número 1. Mas se eu te perguntar assim, onde está o número 1?
Ô, número 1, tudo bem? Que peso tem o número 1? Quantos quilos pesa o número 2? De que cor é o número 3? A gente não apreende pelos sentidos o número 1, o número 2. A gente apreende coisas. Tem 4 cadeiras, tem 5 cadeiras, mas as matemáticas, os entes matemáticos, por exemplo, a gente não apreende. Esse número 2 está com um cheirinho. Ninguém apreende sensorialmente essas coisas. Não apreende sensorialmente. Mas olha só, ninguém também inventa número 1, ninguém inventa número 2, ninguém inventa número 3. Quando a gente apreende o número 1, número 2, número 3, o que a gente está aprendendo? O que a gente está aprendendo com tudo isso? Olha só, uma das coisas interessantes, eu não vou me alongar, vou terminar, mas uma das coisas muito interessantes que eu entrei no site do Alistair McGrath um tempo atrás, e é uma coisa interessante, estava conversando com Isaías. A abordagem que ele está fazendo da teologia natural, que para a gente que tem uma linha mais protestante, evangélica, como assim? Vai recuperar a analogia entes de novo? Vai recuperar novamente toda aquela história da revelação natural, da potencialidade da revelação natural, etc. O interessante é pensar, em primeiro lugar, Alistair McGrath, quando ele fala da teologia natural, ele não está falando em teoria da salvação, em soteriologia. Revelação natural não salva. A revelação que se dá pela apreensão que a gente tem natural do mundo, ela não é salvífica, mas ela transmite um conhecimento de Deus. E isso é inegável. E quando a gente estabelece novamente a teologia natural como uma possibilidade de uma afirmação do conhecimento de Deus através da apreensão, a gente recupera uma cosmovisão que não é construída pelo sujeito ex nihilo, mas que ela pode ser, presta atenção, ela é no campo da possibilidade, ela pode ser construída quando o sujeito apreende a mensagem cristã, apreende o conteúdo da mensagem cristã, apreende a revelação cristã. Olha só, a gente vai para... Eu acabei falando do tópico cosmovisão como base de estruturas epistemológicas. Vamos para o último tópico. Nisso tudo que eu falei, resume, depois vocês deem uma lidinha nesse trechinho. Repete tudo o que eu acabei de falar, pelo menos de alguma maneira. O último tópico, cosmovisão, teologia e proclamação. Nossas teologias, aqui mais específico, né, são mediações de nosso conhecimento de Deus. O que isso quer dizer? Que a gente tem que separar Bíblia de teologia. Que a gente tem que separar texto sagrado de interpretação de texto sagrado. O que está sob escrutínio não é o texto sagrado. O que está sob escrutínio é a interpretação do texto sagrado. O que está sob escrutínio não é a palavra de Deus. O que está sob escrutínio é a teologia que se faz pautada na palavra de Deus. Entende que a discussão aqui sobre a cosmovisão não é uma discussão sobre o objeto da teologia, mas aquilo que se faz com o objeto da teologia. E aqui a gente entende a teologia como uma mediação. E não como o idealismo pensou a ciência. O positivismo fez com que o sujeito fosse capaz de apreender toda a realidade. Sabe o que isso gerou? Tem um livro impressionante da Hannah Arendt, que se chama As Origens do Totalitarismo. O que ela elabora ali? Ela diz assim, olha, todos os fundamentos de totalitarismos, por exemplo, isso vale tanto para o nacionalsocialismo de Hitler, como vale também para o comunismo. Vale para os dois. Toda visão de mundo que seja assim, plena, totalizante, que não admita a parcialidade, que não admita que o homem, quando enxerga a sua realidade, a realidade que lhe é dada, ele enxerga parcialmente, nunca consegue apreendê-la na sua plenitude. Essa afirmação de que a teologia poderia ser um construto totalizante, ela já se mostrou pela crítica que foi feita tanto pelos neo-ortodoxos, como foi feita também pelos evangélicos, e aqui eu estou pensando na teologia evangélica, pós-teologia neo-ortodoxa, etc. Toda essa crítica que foi feita à teologia liberal foi feita com base exatamente nisso, em toda essa estrutura de conhecimento que foi elaborada a partir de uma visão de mundo totalizante. Vamos interpretar o mundo inteiro. Então, se faz uma teologia sistemática para tentar resolver todos os problemas possíveis. Então, isso foi, de alguma forma, mostrou-se isso não
não dá certo. Isso implica uma arrogância na área do saber e do conhecimento sem precedentes. Além disso, tem implicações éticas enormes nisso, que a gente não precisa entrar nesse detalhe, né? Mas o importante é saber que a teologia ela é uma mediação. Isso significa que elas são elaboradas, mas elas não são elaboradas ex nihilo, do nada. Elas são elaboradas a partir de uma base, de uma estrutura de nossa visão de mundo e nossa apreensão da realidade. Como mediações, as teologias estão, eu diria, pode até corrigir aí, não sob a marca, mas sob as marcas da finitude. Ou seja, elas não são apreensões plenas da realidade, isto é, totalizantes. São sempre parciais. Esse caráter parcial de nossas teologias está presente nas Escrituras, e especialmente em Paulo. Olha o que Paulo diz. A gente tem que tomar muito cuidado quando lê Paulo. Não com o que ele diz, mas o que a gente diz dele. Com o que a gente pensa dele. Olha o que ele diz nessa passagem. Porque agora vemos como por um espelho. De modo claro, preciso, imediato. Apreendemos a totalidade. Podemos construir uma teologia que apreende e descreva a Deus em toda a sua estrutura. Não, obscuro. Mas aí vem uma promessa. Depois, veremos face a face. Ele continua, paralelismo. Agora, conheço totalmente. É isso que diz? Não, conheço em parte. Mas depois, conhecerei plenamente. Depois, conhecerei plenamente. E olha só, a gente não pode deixar de ler essa frase de Paulo e pensar. Olha o que ele diz no final. Assim como também sou plenamente conhecido. Olha, a cosmovisão vale só para a gente, não vale para Deus. A limitação do conhecimento não vale para Deus, vale para a gente. É a gente que não conhece Ele como Ele nos conhece. E como Ele nos conhece? Parcialmente? Plenamente. Por isso Deus não tem uma cosmovisão do homem, Deus não tem uma cosmovisão. Ele não precisa de mediação de imagem, porque Ele vê imediatamente. Essa é a ideia, esse é o pressuposto. Agora, o que está se discutindo não é o conhecimento de Deus. O que está se discutindo é como a gente conhece. E como a gente conhece? Parcialmente, por meio de imagens, por meio de nossas cosmovisões. E esse parcialmente não é eterno. Ele é temporal. Se a gente partir das Escrituras, a gente já verá um momento que a gente vai ter esse conhecimento pleno de Deus, mas agora a gente tem que se aquietar de que a gente tem um conhecimento parcial, provisório. Isso significa que o labor teológico é sempre de ajuste e nunca definitivo, nunca é a última palavra, nunca é a última decisão, é sempre provisório, é sempre discutível. Essa discussão que a gente está colocando aqui, ela não é fechada, ela está aberta para ajustes, porque a nossa visão ela é assim, parcial. E aí, terminamos com o seguinte: nossas afirmações teológicas sobre Deus, ainda que sejam corretas, isso é importante, ainda que sejam corretas, não significa que por elas serem parciais, elas sejam erradas, incorretas, inverídicas, não. Ainda que elas sejam corretas, ainda que sejam absolutamente verdadeiras, ainda assim refletem uma visão parcial de nossa realidade e da realidade de Deus. É preciso entender que qualquer compreensão da revelação que em parte conhecemos depende de uma base e estrutura epistemológicas que são determinantes em nossa interpretação das Escrituras, da realidade de Deus, dos seres humanos, do mundo. Não queremos com isso defender a necessidade de criarmos um critério de verificação da validade lógica ou da veracidade de nossas proposições teológicas. Não está em jogo saber qual teologia é certa ou qual é errada. Não que isso não seja uma tarefa fácil ou que seja uma tarefa dispensável. Ela é uma tarefa que a gente precisa exercer e ela é hercúlea. Mas ela não é o que a gente está discutindo aqui. O que está em jogo é a consciência de que sempre que fazemos teologia, somos atravessados por nossas visões de mundo e que isso tem fortes implicações em nossa tarefa de proclamação do reino de Deus.
somos os portadores da palavra, e isso nos coloca diante do desafio de fazer com que a proclamação seja ouvida. E isso não é feito sem a mediação de nossas cosmovisões e teologias. Olha só, o que está em jogo aqui não é, eu sou calvinista, eu sou arminiano, se é que ainda é possível fazer esse tipo de discussão. Eu sou isso, eu sou aquilo. O que está em jogo não é isso. O que está em jogo é que quando a gente faz uma opção teológica, a gente tem que dar conta de suas implicações. Entende? Achei tão bonito a frase desse teólogo, ele é tão humano, ele fala da nossa existência, ele fala de... Ótimo, pode ser bonito, etc., mas vamos pensar nas implicações dos pressupostos, da teologia, porque esses pressupostos, eles determinam o quê? Nossa visão de mundo. E o que faz a nossa cosmovisão ser cristã não é a existência de uma cosmovisão inerentemente cristã, mas o fato de que a nossa cosmovisão, de um brasileiro, de um teólogo arminiano, de um teólogo calvinista, etc., é uma cosmovisão, é uma teologia que está sob o juízo, o escrutínio da palavra de Deus, da fé cristã, da doutrina cristã. Quando a gente pega a nossa teologia e diz assim, a minha teologia tem que se curvar diante de um critério. Que critério é esse? Então a gente tem que dar conta dos critérios que a gente estabelece como sendo os critérios de interpretação das Escrituras, da teologia, e isso vai influenciar a nossa proclamação do reino de Deus. Tem alguns alunos meus que dizem, professor, por que eu tenho que estudar escatologia? Puxa, esse negócio, essas teorias, a gente nunca tem certeza de nada. Mas eu falo assim, olha, isso, você já tem uma posição escatológica, só que você não sabe, a gente só está estudando teorias. Mas você já tem, por quê? Na hora de eu fazer uma leitura da Bíblia, na hora que eu vou lendo a Bíblia, eu vou construindo, a partir da minha leitura, sistemas de interpretação. Isso significa que eu tenho que mexer na Bíblia. Onde que eu tenho que mexer? Nos meus sistemas de interpretação, na minha cosmovisão. E essa cosmovisão não é criada, ela é apreendida. No momento que eu leio as Escrituras, aprendo, escuto alguém, escuto uma teologia, etc., e vou organizando o meu saber com isso. Ok? É isso. Acho que há tempo para perguntas? Tem que falar no microfone, né? Duas perguntas, né? Uma é a seguinte, aí a gente já está discutindo cosmovisão, porque você disse, por exemplo, que o que está, entre aspas, aí, sobre suspeita é a nossa interpretação da Bíblia e não a Bíblia. Mas aí vem aqui um liberal, senta aqui no meu lugar e fala assim, não, o que está sob suspeita é a Bíblia. Já é uma cosmovisão diferente. E a outra pergunta é a seguinte, na formação da nossa visão de mundo e a nossa concepção sobre as coisas, existem filtros? Quais seriam esses filtros? Porque alguém também pode sentar aqui, o simples de Provérbios, e falar assim, vamos ver tudo, vamos participar de tudo e a gente retém alguma coisa boa, mas nem ele vai saber o que é bom, porque a visão dele já foi contaminada por diversas coisas, né? Então, existe também esse lado do simples que o livro de Provérbios fala, que é a mente aberta que aceita qualquer coisa. Vamos pensar assim, olha, Jesus tinha uma cosmovisão cristã? O que seria ter uma cosmovisão cristã? Por exemplo, o Paul Feston falou sobre isso hoje. Ele disse assim, uma cosmovisão cristã, e ainda falou assim, uma cosmovisão cristã clássica. Jesus tinha uma cosmovisão cristã clássica? Jesus leu a patrística? Jesus leu Agostinho? Jesus leu Tomás? Mas ele tinha uma cosmovisão cristã? O que faz da visão e da cosmovisão de Cristo ser cristã? E uma cosmovisão de um pai da igreja, de um padre do deserto, para não ficar só com a patrística, uma cosmovisão que poderia até ser questionada se é cristã. E dizem, olha, talvez ela não seja cristã, talvez ela seja helênica. Talvez essa cosmovisão seja mais helênica do que cristã. Ou judaica até, em alguns casos, etc. Mas o que faria a cosmovisão de Jesus uma cosmovisão cristã? Obviamente que não é a cosmovisão cultural que ele tem. Ele tem uma cosmovisão cultural que é diferente da sua e da minha. Não é? Jesus tinha, no seu contexto cultural, uma visão de mundo muito diferente da nossa, determinada pelo ambiente, pela cultura, pelo ar, pela geografia. Tudo isso envolve a cosmovisão.
A cosmovisão, ela não é algo que se constrói, ela é dada. Por exemplo, o universo que a gente vive, quando a gente constrói um prédio, quando a gente tem uma catedral estilo gótica, ou a gente agora abandonou a estética da construção arquitetônica da nossa igreja, agora é tudo caixote, né? Vamos lá. Quais são as implicações disso? Quem vê o mundo dessa maneira, não vê, a cosmovisão não diz respeito apenas a algo conceitual. Se constrói em prédios, se organiza socialmente com uma determinada estrutura. Essa estrutura que a gente vive não é a mesma que a Jesus vivia. A gente vive, por exemplo, a gente tem instrumentos que fazem a gente hoje perceber que a nossa percepção engana quando a gente olha o sol e diz assim, nossa, o sol se moveu, o sol se pôs. A gente diz isso. A gente não diz isso. O sol se pôs. Mas a nossa mentalidade científica nega isso. Não é o sol que se põe. O sol não se move. Não há ação no sol. Mas essa é uma visão nossa. A gente tem uma estrutura científica diferente. Tudo diferente. Mas essa cosmovisão ainda não é uma cosmovisão cristã. É uma cosmovisão diferente. A nossa cosmovisão é uma cosmovisão diferente da cosmovisão de Cristo. Nesse sentido, culturalmente falando. Mas há algo que faz a cosmovisão de Cristo ser cristã e que faz a minha ser cristã. E que a gente possa encontrar uma identidade no pensamento de Cristo e que a gente possa colocar essa identidade dentro do nosso pensamento? Acredito que sim. E eu acho que a pista é o Sermão da Montanha. Eu acho que uma pista para a gente ver como Jesus vê o mundo, como Jesus vê, e que poderia ser a base, pelo menos a base principal de toda a nossa cosmovisão cristã, está ali. Agora, outra coisa que você falou importante, eu não posso deixar de falar, que acho que você tocou num ponto interessante. Essa minha palestra aqui, ela é dominada por uma cosmovisão. Eu não fujo, eu não posso fugir dela. Eu também estou preso a ela. Entende? Porque ninguém pode se livrar da cosmovisão, de uma imagem de mundo. Isso é o que Aristóteles diz lá desde o início, né? Ninguém, a alma nada intelige, nada conhece sem a mediação das imagens. Eu tenho que formar uma imagem. Mas o que a gente busca nas discussões é qual é o critério para se determinar uma cosmovisão como cristã. Quando você faz a colocação de um liberal, teologia liberal, quando eu falo teologia liberal, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando, começa com Schleiermacher e termina, morre com Harnack, acaba. As teses, os postulados são questionados. Mas a neo-ortodoxia, eles também desenvolveram teses da teologia liberal. Concordo com todas as letras, mas eles se manifestaram contra, mas eles eram alunos. Então acaba trazendo também o liberalismo teológico para dentro, etc. Mas a cosmovisão liberal, que nega, que é extremamente otimista com relação à escatologia, né? A humanidade vai melhorar, tudo isso se provou que não é verdade, etc. Não tem como aquele sonho pautado no idealismo neocantiano dos liberais, foi rompido. Agora, olha só, o que foi criticado não é o fato de que a cosmovisão deles diz assim, olha, eu não aceito a Bíblia e ponto. Não, o que foi criticado na teologia liberal não é a posição teológica deles, o que foi criticado é uma postura epistemológica, de teoria do conhecimento. Ela é inválida, não do ponto de vista teológico, ela já começa inválida do ponto de vista da teoria do conhecimento. É por isso que foi criticado, foi discutido, porque é um problema de teoria do conhecimento. A epistemologia está numa base errada. Ela estabeleceu uma base que, como a de Descartes, foi refutada por Kant, como a de Hegel, que foi... Entende? Tem um teórico que valeria a pena estudar, é Karl Popper, que ele fala sobre a teoria dos falsificacionismos na ciência. É muito importante a gente estudar ele. Por quê? Primeiro, ele parte do pressuposto de que toda tarefa científica ela é uma tarefa provisória. Então, não adianta... E quando é que uma teoria vai ser provada como verdadeira? Quando você provar que ela pode ser falsa. Quando ela não puder totalizar o mundo, quando ela não der uma resposta que pressuponha o conhecimento de tudo, porque isso já é um idealismo. Está chegando numa das discussões de Derrida, né, da desconstrução, que trabalha muito com essa questão da própria
negação dos conceitos estruturalistas, né? Que vai entrar lá e aí a gente vai ficar aqui uma semana discutindo isso. O estruturalismo francês e o neoestruturalismo francês é uma crítica ao idealismo alemão também, ao idealismo moderno, mas o problema é que eles tiram um fundamento de conhecimento e não colocam nada no lugar. O que tem? Não tem nada. Como se constrói conhecimento? Como se faz ciência sem base? Tudo bem, tem o Thomas Kuhn lá que escreve, né? Tem gente que gosta, que acha que é ciência, etc., mas é a mesma coisa. Às vezes eu sou um pouco crítico com relação a isso, principalmente quando você começa a se falar de pós-modernidade. Aí, quando fala de pós-modernidade, a primeira coisa que eu fico esperando, poxa, agora o próximo passo é ele falar da física quântica. Aí a primeira pergunta que eu faço é: fulano, você já entrou no laboratório de física? Ah, nunca entrei no laboratório de física. Você está falando de você está falando de uma... Você tem noção do que você acabou de falar? Você está derivando um monte de conhecimentos que você ouviu lá do Lyotard falando lá, etc. Mas misturando... A pergunta é, você já entrou no laboratório, você sabe como isso funciona de fato? Então, às vezes a gente acaba embarcando em uma série de defesas científicas e que elas, na verdade, são gratuitas, elas já têm uma base comprometedora, porque elas não têm justamente uma base. O que falta justamente é isso, né? Agora, tem coisas no Derrida que são muito interessantes, que valeriam a pena serem vistas, o logocentrismo, por exemplo, mas eu não sei até que ponto haveria uma compatibilidade da teoria do Derrida com a doutrina cristã, né? Sei lá, ou o sistema doutrinário cristão. Bom, se nós vivemos uma época de relativismo, né? E você já até citou que até a ciência é relativista, né? Também o Granger disse, né? Que o relativo e o provisório da ciência sempre tem que estar se reformulando. E também a nossa teologia sempre é uma cosmovisão nossa, de cada indivíduo que faz a teologia. Então também cai para o terreno do relativismo. Bem, então a Bíblia é a base, mas se também eu leio a Bíblia, é a minha cosmovisão que vai influenciar a minha interpretação do texto bíblico, né? Então nós vamos cair lá com a neo-ortodoxia, Karl Barth principalmente, né? Que a letra da Bíblia não é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai além. A palavra de Deus é quando Deus fala praticamente para o indivíduo, né? Para ele. Então, qual o nosso procedimento como teólogo para fazer uma teologia, se até a Bíblia já é coisa relativizada pela nossa cosmovisão? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Conhecimento parcial não é conhecimento relativo. Se conhecimento parcial fosse conhecimento relativo, o primeiro relativista seria Paulo, quando ele disse: o que agora conhecemos em parte. Conhecer algo em parte não significa que esse algo que eu conheço em parte seja relativo. Eu posso conhecer em parte. Lembra aqui, ó, tem um trecho que eu deixei aqui que eu deveria até ter grifado, que ele diz assim, olha: nossas afirmações teológicas sobre Deus, ainda que sejam corretas e absolutamente verdadeiras. Não tem relativismo nisso. E eu não estou falando da Bíblia. Aqui não está sendo falado da Bíblia. Está se falando sobre proposições sobre a Bíblia, que são consideradas verdadeiras, absolutamente verdadeiras, mas nem por isso totais. Então, eu concordo com o senhor quando o senhor fala de que, de fato... E a crítica que se faz a Barth, ela tem procedência e também merece também um pouco de cuidado. Porque Barth teve várias fases, né? Tem uma fase do Barth que é lá no fim, que é da introdução à teologia evangélica, em que ele retrata uma série de coisas, inclusive o valor não só conteudístico das escrituras, não só o conteúdo, porque esse foi o problema dele, mas a própria letra, o próprio texto.
não é? Mas é claro que na primeira fase, pelo menos da carta aos Romanos, a afirmação categórica dele diz: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Teologia evangélica ele já vai afirmar, ela é e contém. Mas pensando no Barth, que escreveu a carta aos Romanos, que disse que quando escreveu ele se sentiu, ele não sabia que ia estremecer toda a Alemanha, como ele fez, ele não sabia que ia fazer tudo aquilo. Ali sim ele propôs uma interpretação relativista da Escritura, você perdeu critérios. O labor da teologia, que eu acabei colocando aqui para a gente pensar, vamos estabelecer critérios e vamos estabelecer uma cosmovisão teológica. A pergunta não é, vamos escolher uma visão e interpretar a Bíblia. A pergunta é, a gente vai dar conta das implicações dessa teologia? O problema são as implicações e não a teologia. Por exemplo, uma teologia que se diz cristã e nega as Escrituras, ela dá conta das implicações. Eu não estou falando assim, olha, minha teologia é uma teologia evangelicista, prezo pelas Escrituras como autoridade máxima. Para eu criticar uma teologia que não preza por isso, é injusto essa crítica quando parte do meu posicionamento. A crítica só é válida quando eu entro na teoria que foi dada e na própria teoria eu encontro um furo, ou encontro uma base falsa, uma falsa proposta. O problema não está nas implicações meramente, não está na teologia, mas nas implicações que ela requer. Então, uma teologia que aborda, que nega as Escrituras, a grande pergunta é, quais são as implicações dela? Ela resolve esses problemas? Ela resolve fácil. Mas e aqueles outros? Das questões de objetividade da revelação, para que a revelação não se pulverize, não seja criação humana. Acho que tem. Uma questão que me saltou aos olhos nessa discussão que você está respondendo ao irmão é a confusão que se faz do conhecimento exaustivo, enciclopédico, como sendo conhecimento verdadeiro. Pegando o exemplo da Edições Vida Nova, no catálogo da Vida Nova a gente tem várias teologias temáticas. Gruden, o Erickson, tem o Frank Ferreira agora, né? E essas teologias sistemáticas da mesma editora demonstram o quê? A parcialidade do conhecimento. O conhecimento de até por isso que alguns dizem que a morte da teologia sistemática, porque ela não consegue ser verdadeira. Por quê? Pela questão da confusão do sentido exaustivo. Né? Uma teologia, por ser sistemática, ela é verdadeira, mas ela não vai buscar uma exaustão enciclopédica desse conhecimento, né? Que eu acho que é isso que você está comentando aí. Eu acho que você tocou num ponto importante, que acho que deixa eu vir para cá, porque senão... o Serginho Groisman. Acho que ele tocou num ponto, acho que importantíssimo, que é a questão do conhecimento exaustivo. O que está em jogo é exatamente isso. É possível um conhecimento exaustivo? Veja bem, se você abre a teologia, não precisa ser a teologia cristã do Erickson, por exemplo, estou citando um exemplo, a introdução, tem a teologia cristã e tem a introdução. Essa introdução que é publicada pela Edições Vida Nova. Nessa introdução, em nenhum momento ele propõe um conhecimento exaustivo, uma estrutura doutrinária exaustiva. Agora, existem teologias sistemáticas contemporâneas que pressupõem isso. Quer um exemplo? A teologia sistemática de Paul Tillich. Pressupõe um conhecimento que abarque todas as possibilidades de ser exaustiva. É óbvio que tem pontos extremamente positivos, mas é questionável. Entende que é discutível um pressuposto totalizante da teologia? Outra coisa, a teologia sistemática, vista não do ponto de vista exaustivo, mas se submetendo à parcialidade, ela é importantíssima para a vida da igreja, é importantíssima. Não é só a teologia bíblica, esse negócio de teólogo bíblico de um lado, teólogo do Novo Testamento do outro, do Antigo Testamento do outro, teólogos sistemáticos e filósofos do outro. Sabe, é uma coisa assim, esquizofrênica. Não se faz teologia sem conhecimento da Bíblia, não se faz também leitura... Não se faz, gente, não existe exegese neutra das Escrituras. Pelo amor de Deus, não adianta querer inventar essa história de exegese neutra. Não existe neutralidade na leitura. O que tem que ser questionado não é o texto, é a neutralidade, essa pressuposição neutra
E olha só, neutralidade não tem nada a ver com universalidade, com conhecimento absoluto, etc. Acho que a gente tem que caminhar para o término. É a última. Obrigado. Eu queria fazer uma observação, que é mais uma crítica e uma pergunta também. Nesse texto que você incluiu aqui, de Paulo, em 1 Coríntios 13, nós costumamos ler esse texto, como foi lido aqui, com uma visão escatológica. Se a gente olhar para esse texto dentro do seu contexto, o capítulo 13 de 1 Coríntios está entre o 12 e o 14, tanto o 12 quanto o 14 se referem a dons, e o 13 também é dons, né? Então, eu penso que Paulo aqui não está falando de escatologia, Paulo está falando de fechamento do cânon, mesmo porque ele emprega o termo perfeito, no grego é neutro, é teleion, né? Ele emprega esse adjetivo no gênero neutro, nem no feminino, nem no masculino, que ele poderia fazer, se fosse a volta de Jesus ou não. Então, a crítica é: esse texto aqui, na minha cosmovisão, está fora de contexto e hermeneuticamente equivocado, e absolutamente equivocado. A pergunta que eu queria fazer, dentro do tema da palestra, é: Stephen Hawking, o astrofísico, disse: o universo só existe porque ele é observável. Aí vem Moltmann, né, Jürgen Moltmann disse antes dele: Deus é produto da história. Eu penso que essas duas afirmações são absolutamente corretas e verdadeiras. O que você pensaria disso? Ou seja, na sua cosmovisão, na sua visão filosófica, Deus é produto da história e... Eu não estou dizendo que a história criou Deus, né? Mas Deus só existe para nós porque nós podemos observá-lo. Tanto o Stephen quanto o Moltmann estariam corretos nessas afirmações? Vou responder primeiro só um comentário sobre a crítica. Claro que eu recebo a crítica a gente não tem que dizer assim, olha, não aceito, etc. A crítica não tem como aceitar. Claro que eu aceito, etc. Mas, assim, aí a gente vai ter que ter uma briga muito séria que vai lá, Agostinho abre o livro 10 das Confissões, São Tomás, aí você vai pegando uma série de comentadores que também vão nessa linha de tradição, de interpretação, e que a gente teria um respaldo, diria assim, clássico, para a interpretação do texto. Olha, eu não estou dizendo que... Presta atenção, eu não estou dizendo que a interpretação clássica é correta. Quem lê, por exemplo, ainda que com ressalvas, Cristologia do Novo Testamento, de Kuhlmann, sabe que a patrística já comete problemas de exegese e interpretação textual muito sérios, né? Então, isso é completamente discutível, etc. E a gente poderia discutir isso depois muito... Uma discussão sobre tradição e outra discussão sobre o que seria uma possível interpretação a partir de um viés escatológico, dispensacionalista ou etc. Blá, blá. Legal, não legal. Então, porque esse texto é um texto tradicional para Agostinho e para Tomás, quando eles vão falar sobre a interpretação. Esse texto é fundamental quando eles vão falar sobre a importância das imagens. Agostinho, no livro 10 das Confissões, ele diz assim, né? Quid amo cum te amo. A pergunta dele é, e ele está fazendo uma interpretação dessa passagem. A pergunta dele é, o que amo quando te amo? Ele não está dizendo assim, olha, Senhor, eu não duvido de que eu te amo. Não, eu te amo. Mas ele faz uma pergunta epistemológica. O que amo quando eu te amo? Ele forma uma imagem, ele forma um conhecimento. A partir dele fala que é parcial, etc. Mas isso é completamente discutível. A gente tem uma tradição a favor disso e também tem possibilidades de outras interpretações. Concordo. Agora, Stephen Hawking e Moltmann. Assim, Moltmann. Jürgen Moltmann, de Teologia da Esperança, Pneumatologia Integral, etc. Então, que vem agora no Brasil, etc. Então, eu acho que os dois têm visões totalmente diferentes, completamente diferentes. E eu acho que mesmo do ponto de vista de cosmovisão, eles estão em esferas de conhecimento e de saber absurdamente distintas. Mas eu acho que o Stephen Hawking, ele tem pelo menos naquele livro, Uma Breve História do Tempo, exatamente, que ele faz uma crítica enorme, feroz ao idealismo kantiano. Pautando o quê? Todo o conhecimento deve ser abordado a partir da apreensão de mundo. Então, eu acho que Stephen Hawking, ele, do ponto de vista científico, ele está muito mais dentro do que Moltmann, que me parece mais para um lado sociológico, um pouco mais voltado para outras questões que eu não sei se seriam tão científicas, ou da mesma temática que o Stephen Hawking, né?
E eu acho que ele está em uma outra chave. Ó, a gente precisa terminar, porque agora começa o outro, não é isso? A última e pronto. Ponderando um pouco o que o irmão falou, o mesmo Paulo que disse que via por espelho obscuramente em enigmas, ele também disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que eu percebo é que a nossa cosmovisão ela é subjetiva, mas graças a Deus nós somos crentes. A nossa cosmovisão deveria ser objetiva, com base na verdade. Por piegas que alguém, e até ingênuo alguém possa vir me considerar, eu queria lembrar disso. O próprio Senhor Jesus, ele disse acerca da sua cosmovisão, ele disse assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Os pentecostais falam muito da liberdade do Espírito. E ali, quando o Senhor Jesus fala do Espírito pela primeira vez, do Espírito Santo, ele diz assim: ele não falará de si mesmo. Então, eu queria deixar esses textos no ar, pelo visto. Só para a gente encerrar, eu não queria que fosse entendido aqui que cosmovisão é subjetiva. Existe a cosmovisão que é subjetiva, mas existe cosmovisão objetiva. Aqui tem uma estrutura objetiva, de visão de mundo. A gente vai ver o mundo como foi construído aqui. Isso a gente apreende. Tá? Mas depois a gente pode conversar no intervalo, uns anos aí a gente vai discutindo. Obrigado, gente. Até a próxima. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche